Mas às vezes se a gente influenciar com a nossa verdade 1 ou 2, 3 pessoas, já é um número muito, muito significativo. Porque quando você influencia alguém por aquilo que você acredita, por aquilo que você gosta, e essa pessoa, ela entende e aprende a sua mensagem, isso eu acho muito especial. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra Plateia. Como é que tá, Jimmy? Eu estou muito animado nesse momento, com esse ritmo aí que a gente tá levando, né? A gente realmente mudou a história aqui do Jogando pra Plateia. Opa, bora. E aí, quem tem de convidados top hoje? Hoje nós estamos recebendo neste episódio aqui 2 grandes convidados. O primeiro deles, Léo Coelho, jornalista com mais de 20 anos de trajetória, apresentador do programa Bom Vivan na TVBV, a Band aqui em Santa Catarina, e também colunista do Diário Catarinense e do NSC Total, do grupo NSC Comunicação. Léo, seja muito bem-vindo, obrigado, né, pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrado, é a primeira participação que eu faço num podcast, eu que venho das mídias tradicionais, então assim, estou muito feliz. E tamo junto. É isso aí. E sabe quem que trouxe ele aqui pra gente fazer esse papo, Ferrari? Quem? O nosso grande assessor oficial, Davi Paes e Lima, da Paes e Lima Comunicação, que tá aqui com a gente também. Davi. Prazer estar de volta hoje aí como co-host, Ajudando vocês a fazer essa sabatina com o Léo. Pô, mas se é sabatina, eu tô indo embora. Pois é. Olha a pilha de papel aqui com anotações. De notas. Eu esqueço que o Davi é jornalista, tá? Porque o Davi é meu amigo, entendeu? Eu esqueço que ele tem esse lado aflorado. E o meu lado entrevistador já faz muito tempo, né, Léo? A nossa relação começou eu acho que aproximadamente no ano 2000, quando o Davi já tinha esse lado de empreendedorismo e também na comunicação. Ele me convidou para fazer uma entrevista, e a gente fez uma entrevista numa rua chamada Germano Wendhausen, numa loja da Rapman, que não existe mais. E aí a gente conversou e eu dei algumas declarações na época, falando muito da rivalidade, das diferenças de cidade de Balneário Camboriú como Florianópolis. Memória boa, hein? E ali a gente se conheceu e tem uma admiração muito grande, porque o Davi não parece, mas ele já foi baladeiro. Davi? Isso já ficou uns anos atrás da minha carreira. O Léo persiste, isso tá na pauta, inclusive. Graças a Deus. Alegria sempre. Mas ele contou, a gente teve um episódio do podcast sobre com o Davi. Com o Davi do Paes Lima, ele contou bem essa história, envolvendo na night de Florianópolis toda. Que eu fui muito baladeiro mesmo, né, Léo? Eu era super boêmio. E deu uma sossegada, assim, pós 30 anos. Exato. Faz parte, né? A idade chegou. Exatamente, isso aí. É verdade, a gente vai mudando de gosto, né? Eu ainda não mudei. Tu deu uma desacelerada. Não, e a gente até percebe isso, também estava na minha pauta, no próprio Bom Vivan. Né? Sim. No próprio Bom Vivan a gente percebe isso. Sim, as coisas deram uma mudada, né? Mas eu gosto muito de alegria, cara. Acho que a própria essência do Bom Vivan é de falar de coisas boas e eu persisto em não perder isso, porque tem gente que casa, tem filho, fica quieto. Eu quero muito ter filho, eu quero cada vez mais plantar uma família, mas eu acho que é fundamental a gente continuar circulando, conhecendo os lugares. Eu amo show, ir pra balada, aquele sistema que só acontece na vida noturna, e graças a Deus em Floripa ainda tem o Sunset, né, oferecido pelos beach clubs. Eu acho que a gente não deve perder isso, porque isso abastece tanto a relação de uma família, de um casal, quanto da gente, de conhecer pessoas novas, de estar atualizado com música, com tendência, com roupa. Eu busco não excluir isso da minha vida, espero não excluir isso nunca, porque é um tipo é algo dentro da vida que eu acho realmente fundamental. Que legal, Léo. E realmente, né, para um comunicador estar exposto a essas referências, né, ajuda muito no processo de você descobrir o que está acontecendo, para onde a sociedade está indo, né? Exatamente. O que está por vir. E eu, por exemplo, não curto, não está dentro do meu dia a dia a música sertaneja. Eu não tô dizendo, eu respeito muito esse universo, mas não faz parte do meu gosto. E às vezes eu chego numa festa em algum lugar que tá todo, sei lá, 3, 4, 5 mil pessoas cantando uma música que eu nunca ouvi. E eu falo, caramba, onde é que eu tô? Que mundo eu vivo, entendeu? São várias bolhas diferentes, né? Exatamente. Então, isso me chama atenção, porque como profissional, será que eu tô certo de não conhecer uma música que todo mundo conhece? Será que eu não devo perceber mais esse outro lado? Isso é um exercício que eu faço, né? E claro que musicalmente cada um tem o seu gosto, né? Mas eu prefiro e preciso estar o meu radar ligado
com relação ao profissional. E o profissional é uma coisa que, para quem é empreendedor, ele está sempre conectado, né? A gente não descansa nunca. Tem aquela questão das várias panelas, né? Digamos assim, cada um tem um gosto, um grupo de pessoas tem um gosto para determinada coisa, ou seja para esporte, ou seja para música, estilo musical, trabalhos, o tipo de atividades profissionais. Acaba se isolando. A gente tem uma tendência de se isolar, né? Em certas bolhas, em certos ambientes próprios. Mas o termo que eu venho usando e fazendo exercício interno chama-se pluralidade. Eu acho que a pluralidade ela compõe um bom profissional, um bom ser humano. Ouvir, agora nessa fase tão aflorada da política, né? As pessoas não estão plurais, né? Porque nenhum outro está 100% certo e nenhum outro está 100% errado. Então, assim, a pluralidade é algo que, se a gente puder estudar e fazer exercício, a gente vai ganhar muito. Mas também dá uma ansiedade de tentar participar de todas as bolhas ao mesmo tempo, não? Eu não tenho essa ansiedade assim, de querer participar. Eu gosto de analisar o que está acontecendo, para onde é que as coisas vão. O próprio entretenimento, existe uma disputa, e o Davi vai entender melhor isso, que é o entretenimento da noite com o entretenimento do dia, né? Todo mundo diz que o entretenimento da noite vai acabar, e eu não acho que vai acabar. Dizem isso, existe essa Dizem que visão? os nightclubs, as boates vão acabar, né? Porque o final de tarde, a festa durante o dia é muito melhor. Eu acho que são tipos de festa diferentes. Claro. Principalmente em cidades como Florianópolis, né? A gente sempre concorreu com o dia. Exatamente. Sempre quando chegou o verão e tá um dia lindo de sol, as festas perdiam. Sim. Mas a gente tem grandes equipamentos, né? Os beach clubs de Florianópolis, eu não quero falar de Jurerê, mas de Florianópolis, o Feeling, a gente tem o P12, tem o Café, tem vários lugares onde a gente pode contemplar o final da tarde, né? E em algum momento a gente, quando perceber ou nem percebe, já escureceu. Sim. E já estamos em uma outra atmosfera. A única coisa ruim pra mim é que, assim, eu tenho que levar 2 óculos, né, cara? O da noite, o do dia e o da noite, porque quando escurece não dá pra ficar com o óculos. Mas, de novo, é a mesma situação. Tentar participar tanto da bolha que trabalha durante o dia e da bolha que gosta de curtir a noite, né? Então, tem 2 perfis também de pessoas que, tipo, gostam de consumir atrações. Eu acho que é um desafio, né? A cidade era uma cidade relativamente pequena, então quando você saía, ia pro, digamos, vou pegar referências passadas aqui do Florianópolis, ir pro Fly, ir pro, para os boates que tinha na Beira-Mar antigamente, né? A Dizzy, a Shampoo, coisa. Eram as referências que a gente tinha naquela época. Não é da minha época. Não é da época. Dizzy, Baturité, tinha uma Baturité também, Chandon. É engraçado porque eu gosto do entretenimento, mas eu comecei a minha vida noturna muito tarde. Eu comecei com 24 anos. Sim. E comecei em Balneário Camboriú com Ibiza. Começou começou forte. Ibiza aqui em Jurerê? Eu fui algumas vezes, assim, mas não tinha nenhuma relação, assim. Eu me lembro que a primeira noite que me impactou foi o Ibiza de Jurerê, né, onde é o JUSC hoje, o Jurerê Sport Center, que tinha a festa da espuma e que tinha a transmissão do câmera filmando a performance lá em cima, que passava no telão ao vivo. Aquilo ali para mim foi chocante. Uma experiência. Né? Foi uma experiência inesquecível e que me fez criar uma paixão, mas eu não me conectei. Eu fui, vivi aquilo, mas não me conectei. Só fui viver o entretenimento à noite, eu só fui aprender a beber bebida alcoólica com 24 anos, lá no ano 2000, lá em Balneário Camboriú. Sim. Me lembro que na época que me apresentaram o tal do Bacardi Limão, depois eu fui patrocinado pelo Montilo ali. E aí realmente tudo transforma. Tudo muda. Tudo muda. E como é que começou, Léo, assim, a tua trajetória na comunicação? Assim, o que te levou para esse universo? Que te chamou a atenção? Porque você falou que começou a ter esse contato mais com eventos a partir dos 24 anos. Conta como é que era no colégio. Cara, assim, ó, eu fui criado dentro de televisão, né? Através do meu pai, que é o Rômulo Coelho, que fez parte desde o início do projeto do César Souza. Então, assim, desde criança eu entrei no universo da televisão. Imagina tudo que a gente vê hoje de internet, de podcast, de tudo se resumia à rádio e TV. Então, assim, o universo de televisão era algo extremamente fascinante. Sim. Quando a gente chegava num estúdio de TV, com as câmeras, com as luzes, aquilo ali era uma coisa, assim, de outro mundo. A gente estava entrando numa outra dimensão. E eu participei disso desde pequeno, né? Então, eu ficava lá fissurado nos bastidores.
Eu queria entrar de qualquer maneira, eram programas ao vivo, e eu me lembro que eu só tinha possibilidade de participar quando o César mudava de emissora e fazia uns programas piloto, que é aquele programa que que não vai ao ar. Sim. E naquele programa eu podia participar, então eu entrava e queria participar, era o único momento. Eu tenho algumas lembranças que eu aprendi a ver horário num relógio de ponteiro dentro de um estúdio de TV, durante um programa ao vivo, que alguém me explicou assim, eu falei, caramba, daí... Então, sim, a televisão sempre fez parte de mim. E eu sempre tive como essência a arte, né? Eu falei para vocês nos bastidores, assim, eu sou formado em comunicação social por jornalismo, em jornalismo, sou empreendedor por necessidade, pelo que a vida profissional me impôs, mas eu me considero artista. Eu sempre gostei do microfone, eu sempre gostei de expor, de ver e de expor a minha arte, né? Eu, quando criança, eu me encaixo naquela de criança exibida. Né? Eu fico imaginando aquele negócio de trabalho de colégio, eu apresento! E no colégio não, porque eu nunca tive essa sabedoria. Mas no final do ano, que festas de família, que tinha em algum momento uma apresentação, um vídeo, ali eu tava dentro. Ô, Léo, mas tu na TV veio antes da faculdade de jornalismo, né? Tu entrou lá no César Souza com quadro, como é que foi? Teve uma participação tua? Teve, né? Mas eu acho que ali eu já estava fazendo faculdade. Já? Eu sempre vivia arte, sempre vivia comunicação. E aí, quando eu cheguei aos 18 anos, que eu tinha que definir o que eu queria ser quando crescer, eu não sabia o que fazer, né? E aí eu me lembro que eu fiz um almoço com meu pai num restaurante chamado San Remo, onde ali ao lado da onde era o Café Cancún, que acho que tem uma agência do Santander ali. E aí eu lembro que eu falei para os meus pais, eu falei assim, olha, eu quero morar fora. E a minha mãe começou a chorar. Isso em 1995. Sim. Cara, minha mãe começou a piorar meu sonho, né? Porque eu querendo... Gente, em 95 não existia internet, né? E aí meu pai falou, não, então eu falei, eu não sei o que eu quero ser quando crescer. Eu gostaria de experimentar um pouco o mundo lá fora. E aí meu pai me incentivou, a gente foi uma agência de viagens, eu me lembro que tinham vários folders, e eu só sabia que eu queria morar na Califórnia. Ah, tu já tinha um Porque lugar. eu era apaixonado por Lulu Santos, a música da Garota Eu Vou Pra Califórnia era um lema de vida. Mas era intercâmbio ou era... Era intercâmbio, era intercâmbio. E aí me colocaram ali Santa Bárbara, Los Angeles, San Diego, e perguntaram onde é que tu queres ir? Não fazia ideia eu só sabia que eu queria morar na Califórnia. E assim, hoje em dia tu coloca no Google, aparece, tu vai ver onde é que tá a tua casa que tu vai morar, né, cara? Naquela época não, né? E aí se eu não me engano foi o Pereira Oliveira, que ele falou, San Diego é uma cidade muito parecida com Florianópolis. Aí eu falei, então, vamos pra lá. E aí fui, realmente uma cidade muito parecida com Florianópolis, só que uma infraestrutura diferente. É a cidade mais ao sul da Califórnia, ou seja, mais conectada com o México, fica na divisa com Tijuana, que é outro mundo também. E ali eu passei durante 10 meses, praticamente um ano, a experiência mais transformadora, né? Porque eu entendi o que era fronteira lá. Naquela época a gente achava que a fronteira era Biguaçu, Palhoça, que era nosso mundo aqui. Sim. Atravessar a ponte. Exatamente. Quando eu cheguei lá, que era outra história, e aí teve a história... Segurança e tal. O que eu nunca gostei de estudar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito limitada naquela época de colégio, assim. Acho que se eu fosse criança hoje, provavelmente eu seria detectado com DTH, porque eu tenho uma dificuldade de me concentrar. E quando eu cheguei na Califórnia, que eu desembarquei do avião, e já naquela época as pessoas tinham acesso à saída do avião, que o cara tava com a plaquinha com o meu nome, ele falou, Hi, how are you? E aí eu olhei pra ele assim, pô, eu já ouvi isso, mas eu não sei o que quer dizer. Eu cheguei num país que eu não sabia o que era how are you. Imagina a dificuldade de um jovem de 18 anos que não sabia falar absolutamente nada de inglês. Eu fui alfabetizado de novo. Tinha eu mais uns 15 retardados que nem eu assim no negócio. Não tinha feito cursinho de inglês naquela época? Cara, não tinha. Eu me inscrevi em todos, mas não fui nenhum, entendeu? Eu era um bom aluno. Não, nunca fui um bom aluno. E tu foi trabalhar lá, Léo? Não, fui estudar. E eu me lembro que a primeira frase que eu aprendi foi I'm hungry. Mas eu não sabia o que quer dizer o I am hungry. Eu só sabia que era I'm hungry porque eu precisava... Te dava comida. Te dava comida. E aí assim, eu fiz muita amizade com brasileiro, porque os brasileiros eles me salvaram dos apertos, fiquei doente e tal. E aí um dia, tá, vamos lá, processo de aprendizado. Hoje quem vai pedir a comida é tu. E aí eu cheguei na frente do caixa no McDonald's,
não lembro se era McDonald's, se era o Jack in the Box, e eu falei, I want one number one with French fries and Coke, no ice. Aí todo mundo, yes. Aí o cara falou, for here to go. Aí eu, pum! Eu sei até aqui, dali pra frente eu já tava. Então, mas assim, eu fiz muitas amizades, algumas amizades que eu carrego até hoje, né? E eram amizades que, para carregar até hoje, elas tiveram que se manter por carta ou por telefone. Eu falava com meus pais via Embratel. Eu ligava para uma telefonista, né? E ela ligava para o meu pai e falava assim, Rômulo, o Leonardo quer falar, o senhor aceita a ligação? Então, assim, era uma coisa muito louca. E eu me lembro que no primeiro mês eu falava com meu pai diariamente, era uma ligação extremamente cara, e a minha mãe me ligou e me esculachando. Falei, tu tá proibido de ligar pro teu pai, porque o primeiro mês ele gastou de telefone uma passagem para ir te visitar. Nossa Senhora. Aí eu tive que cortar. Aí chegou uma carta do meu pai. Meu filho, a primeira frase era, meu filho, por favor, me liga. Falar contigo não tem preço. Caramba. Eu sentei e chorei que nem uma criança. Imagina, cara. Que experiência diferente, né? E realmente, quando você quis se jogar no desconhecido para ter uma experiência nova, e isso com certeza te transformou, né? Com certeza. O que foi? Fosse estudar? Fosse trabalhar? O que acabasse fazendo? Eu fui matriculado. Eu fui fazer um ano Era realmente curso de inglês. E a Califórnia é um lugar muito bacana, né, cara? Então, assim, todo final de semana a gente viajava, fui inúmeras vezes para Los Angeles, fiz alguns amigos, fiquei amigo do Vitor Belfort. A gente tem várias histórias engraçadas, assim. A gente chegou uma vez em Los Angeles, cara, saímos da freeway, paramos o carro. Quando eu olhei pro lado, assim, tinha um carro totalmente metralhado. Caraca, mano. Aí eu olhei e falei... Aí um amigo falou assim, welcome to LA. Porque assim, Los Angeles era uma cidade muito, muito pesada perto de San Diego, né? E agora em setembro o Guns veio pra Floripa e na época eu era muito apaixonado pelo Guns N' Roses e o Guns tinha lançado um clipe chamado November Rain que foi gravado num lugar chamado Rainbow, que ele fica na Wilshire Boulevard, em Los Angeles. E quando a gente foi pra Los Angeles, eu e um amigo que até hoje nós somos amigos, eu falei, Wilson, eu quero ir no Rainbow. Eu quero ir no Rainbow porque, né, queria ir ver o bar que teve a gravação do videoclipe do... E não existia, né? Óbvio que não existia nada, era no mapa. Uhum. E a gente passou na frente daquele Rainbow umas 5 vezes e a gente não achava. Aí até que a gente achou, mas era um barzinho bem pequenininho e não era um bar turístico. E aí a gente entrou... E eu, manezinho, com uma máquina fotográfica, fazia foto de tudo, e os caras, só local, né? Rock and roll, me olhava do tipo assim, o que esse retardado tá fazendo aqui? e aí eu encontrei o pessoal do Guns aqui, e aí eu falei a eles, cara, até hoje o Rainbow é exatamente igual, pequenininho, um bar local, né? Que não tem nenhuma conotação turística, mas naquela época, eu já queria entender essa magia do entretenimento, do show business, aquilo que... às vezes as pessoas fazem muito de maneira muito privada e que se transformam numa influência para as outras, né? E às vezes as pessoas pensam, o cara é influencer. Cara, o influencer em milhões e tal, existem, funcionam, dá dinheiro, essa geração tá aí para nos mostrar, mas às vezes se a gente influenciar com a nossa verdade 1 ou 2, 3 pessoas, já é um número muito, muito significativo, porque quando você influencia alguém por aquilo que você acredita, por aquilo que você gosta, e essa pessoa, ela entende e aprende a sua mensagem, isso eu acho muito especial. Essa possibilidade, né, de você contar histórias, né, essa influência, ela vem a partir de uma história que está sendo contada. E é engraçado porque, realmente, se essa história que está sendo contada impactou e mudou a vida, mesmo que seja poucas pessoas, mas impactou, ela cumpriu o propósito, né? Uhum. Isso é um dom ou é uma coisa que treina, ou que aprende? Não sei se isso é dom. Eu acho que a comunicação é dom, né? E ela precisa ser aperfeiçoada. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande com o português. O português é algo que é muito difícil. Não tenho uma boa base do português. E é engraçado porque eu falo e às vezes fico pensando, cara, será que eu falei alguma coisa errada? E tem que continuar falando e com esse questionamento, porque o português é muito difícil de acertar. Mas, ao mesmo tempo... mesmo errando o português e acertando no pensamento através da sua verdade, eu acho que a mensagem ela é captada.
Né? Isso eu acho que é o mais importante dessa história. Que é o desafio que a gente tem, do seu ponto de vista, de influenciar as pessoas, exatamente contar uma história que as pessoas possam ficar envolvidas a ponto de chegar e dizer assim, eu quero ser que nem aquela pessoa, eu quero fazer uma coisa parecida com aquela pessoa. Tem no Instagram, aquelas modelos que aparecem lá dentro, lá elas estão usando um produto e literalmente tentando fabricar aquela percepção que eu posso ser aquela pessoa através dos produtos que ela está comprando ou está vendendo ali, né? Eu estava pensando hoje, a Anitta fez um post, acho que ela tá vendendo um perfume com a bunda pra cima. Né? E aí eu fiquei pensando, cara, será que essa bunda da Anitta, ela é assim de verdade? Por que eu tava pensando isso? Porque será que ela tá influenciando através de uma verdade ou através de uma coisa que todo mundo gostaria de ser e que às vezes não consegue ser porque não existe ou não é acessível para todo mundo? Nem toda mulher vai ter uma bunda perfeita, entendeu? E quando você coloca aquilo ali para chamar atenção, se for de verdade, se a bunda dela for assim, ok, tá valendo. Mas se ela for para aquele clique e depois não ser, aí eu me questiono se aquilo ali tem fundamento, ou se funciona, ou por que a gente tá agindo todo mundo, entendeu? É que é interessante, porque quando você quer contar uma história, normalmente o que aconteceu na realidade, né, o fato, ele não é tão sexy a ponto de atrair a atenção das pessoas, né? O fato, ele é o fato, ele é daquele jeito. E quando você quer contar isso como uma narrativa, você precisa organizar as situações, digamos assim, para que vire uma história que a pessoa consiga entender, né? As coisas acontecem na nossa vida de maneira muito dissociada, muito espalhada, né? E você precisa costurar isso para apresentar uma história completa. E talvez isso acabe abrindo brechas para que coisas artificiais sejam adicionadas, né? Eu acho isso muito perigoso, mas eu compreendo o que você está falando, até pela necessidade do imediatismo que hoje o mundo vive, né? Você lança um produto, se ele não virar nas primeiras 24 horas, parece que ele vai ser descartado. Cara, eu sei que isso acontece, eu sei que isso funciona na indústria, mas eu não sei se é só assim, claro. Entendeu? Tem coisas que podem ser lançadas hoje que vão fazer sucesso daqui a um outro período. A gente vê um monte de jovens desistindo de coisas muito rápidas, né, Léo? Exatamente. Porque não entendem que certas coisas precisam de um tempo de amadurecimento, de construção para tu colher lá adiante, né? E o mal do século que todo mundo fala, que é a depressão, né, a dificuldade, a ansiedade, eu acho que deve ter algum tipo de conexão com isso, né? Porque eu tô te falando, o Bom Vivan, ele vai fazer 20 anos em 2023. Eu comecei na comunicação profissional em dezembro de 1999 com um programa chamado Esquenta, e antes disso eu fazia rádio. Imagina, de 99 para cá, olha quanto tempo se passou para hoje eu ter algum tipo de notoriedade, de respeito dentro da comunicação, né? Então, assim, foi construído ao longo Foi construído, foi desenhado, e às vezes não foi nada disso, entendeu? Foi só fazendo, né? Não vou dizer, não existia um planejamento. Sim, vou chegar exatamente aqui. Não. E é engraçado, eu preciso contar uma coisa para vocês, assim. É óbvio que um profissional da minha idade sempre visualiza o topo, né? E o topo na nossa comunicação aqui em Santa Catarina era a RBS e hoje NSC. Então, naturalmente, eu tinha um olhar para aquilo ali, para aquela empresa, e eu colocava, um dia, quem sabe, eu vou chegar lá, e né, eu vou ser contratado, e vou assinar contrato, e vai sair uma foto minha no jornal como nova aquisição. E aí, no início do ano de 2020... teve uma conversa, a coisa foi evoluindo. Que bom que já tocou nesse assunto, porque essa é a minha principal pergunta de hoje. E aí eu falei, cara, eu acho que vai rolar, e vamos, pá, fechamos. Sou o novo contratado da NSC. Falei, agora vem a foto, né, cheguei, pum, pandemia. Putz. Aí eu me lembro que o RH ligou assim, não, Léo, tu precisa vir aqui assinar o contrato. Cara, não tinha ninguém na empresa. Pra entrar tinha quase que vestir aquela roupa de abelha, sabe? Sim. A mulher, ela me deu a caneta, esterilizou, ficou esperando lá de fora, eu assinei o contrato, fui embora, não vi ninguém me viu. Eu esperei 20 anos por isso. Cara, que loucura! Aí eu olhei pra cima, conversei com meu pai e falei, porra, pai, ainda bem que tu tá aí em cima me vendo, porque é muito louco, cara, um sonho realizado, mas de uma maneira completamente diferente do que eu poderia imaginar. Léo, aproveitando a sua chegada na NSC... Eu já sei a pergunta que ele vai fazer. Óbvio, foi um fato inédito na comunicação em Santa Catarina, de tu conseguir entrar, mas se manter no ar com o teu programa que vai completar 20 anos
na TVBV. Como que se deu isso? Eu acho que se deu de maneira muito natural. O início da minha conversa com a NSC foi com o presidente da empresa, o Mário Neves, e depois o Mário passou a bola para o Bruno Vatê, e depois a gente foi entrando e aprofundando com o César Seabra e com o Fabrício Vitorino. O olhar da NSC para a comunicação é um olhar muito do futuro. Ela entende, pelo menos foi o que eu compreendi, né? Não estou falando por ela, mas pela minha compreensão, que a comunicação ela mudou. Que a comunicação hoje ela é compartilhada, ela é de agregar. Multiplataforma. O negócio ele é muito mais amplo do que apenas a comunicação, do que apenas vender uma mídia de 30 segundos. Então, talvez eu acho que o Léo saindo do Bom Vivan, da Band, e se transformando para lá, indo para lá, talvez ele até fosse descaracterizado, o que poderia não ser positivo para a empresa, né? Então a gente foi desenhado esse modelo, é um modelo que até hoje funciona. Eu faço TV, Band, digital NSC Total, rádio Atlântida, Itapema e CBN, Diário Catarinense, então são 6 veículos de comunicação. Literalmente multiplataforma. Multiplataforma, fora Instagram, fora Facebook, Twitter, essas coisas todas. Ainda não estou no TikTok. Mas foi uma coisa que tu trouxe para a NSC? Não, que tu não gostaria de abandonar um projeto teu? Eu acho que talvez eu tenha colocado isso, mas assim, na hora da negociação foi dito por eles, assim, pode continuar com o teu programa na Band e a gente mantém e a gente vai abrir uma outra... Legal. Até porque a visão da empresa com o produto Léo Coelho, e aí é uma coisa que é difícil, porque o produto Léo Coelho é a pessoa, é o profissional, é a imagem, tudo se mistura, Sim. né? Mas eles enxergam e entendem que o Léo, além de ser um comunicador, é um cara hoje na cidade, em Santa Catarina, que trabalha eventos, que trabalha relação B2B, do comercial. Realmente eles compraram o teu networking também. Também, não sei se o comprar parece... Sim, adquiriram, vamos dizer assim. Veio junto, né? Veio junto, no né? pacote. Então, assim, a gente senta na reunião, tanto com eventos, com o departamento de eventos, com o departamento comercial, com o departamento de jornalismo. O Léo é um produto de experiência dentro da empresa, porque precisa ser... Daqui para frente tem que ser harmonizado, né? Claro. O jornalismo com eventos, com o comercial, com a direção, com a política da empresa. E eu acho que pela minha sensibilidade, pela minha entrega nos últimos anos para a cidade, fazendo do que eu fiz, a gente está fazendo um laboratório muito sadio, não só para a NSC, sabe? Mas para toda a comunicação do Estado. Como é que a comunicação está mudando nesse processo como um todo? Porque a gente tinha aquela percepção, né? Nasceu, com novelas, a rádio, antes da TV mesmo, era novela e notícias, né? Vamos dizer assim. Antes a notícia levava um tempão porque tinha que vir por correio, vinha por cavalos e coisa parecida para chegar nos lugares, levava tempão para a informação chegar. Aí começou a vir impresso, começou a chegar mais rápido. Aí as rádios começaram a trazer informações mais em tempo real, começaram a trazer as novidades. E aí também tinha as novelas, os programas de entretenimento, conversas e coisa parecida. Isso foi tudo ao vivo, né? A maioria ao vivo, né? Isso, exatamente, porque não tinha como gravar naquela época, né? Então, na realidade, eu acho que a comunicação nasceu basicamente com isso, né? Com a visão de notícia e com a visão de entretenimento. Na verdade, por exemplo, a novela, ela nasceu para abastecer o departamento comercial. Foi criado os capítulos de novela para poder apresentar o intervalo comercial. E a comunicação, no meu entendimento, ela muda hoje a cada segundo, né, cara? Porque tem algum louco em algum mundo em criando algum tipo de comunicação que talvez seja nosso vício daqui a um tempo. É que eu tenho uma percepção que parece que a intenção era cobrir um vazio. Tipo, faltava, tu não tinha informação, tu não tinha um negócio, tua vida estava vazia, não sei o quê, não tinha muita informação. E a internet parece que fez um negócio ficar ao contrário, no sentido assim, cara, a gente tem informação demais. Então, na realidade, a gente não precisa ser abastecido, a gente precisa ser encantado com alguma coisa. Mas eu acho que a comunicação, ela tem algo que nos move, que é a verdade, né? E a verdade, o lado oposto da verdade é a fake news. E a pandemia escancarou isso. As pessoas entraram mais no online, se digitalizaram mais, até por questão de sobrevivência, mas aí os veículos tradicionais, eles deram a chancela do que é verdade no momento que a informação era fundamental. A partir dessa credibilidade. Exatamente. Construída. Então, assim, hoje eu vejo, dentro da redação da NSC, onde eu participo diariamente, a busca pela verdade.
É claro que todo mundo quer a busca pela informação em primeiro momento, os números, Tem essa questão da velocidade, da né? velocidade, mas assim... A cobrança por publicar primeiro. Mas eu vejo dentro da nossa redação a procura pela verdade. A gente não... Eu nunca fui cobrado, vamos que tem que ser o primeiro. Nunca. O que eu vejo é o seguinte, tem que ter responsabilidade, tem que ter a fala tem que ter verdade. Isso para o enfoque da notícia, né? Vamos dizer assim. Exato. A novela, por definição, é mentira, né? Tô contando ali. Que é uma parte do entretenimento. A gente espera que seja mentira, mas... Às vezes a verdade é pior que, né? Mas esse lado, né, que você falou, que o Davi muito bem levantou, desse ineditismo, né, de se manter em 2 veículos, etc., de muito destaque, muito impacto, também se deve ao movimento de mercado, e que bom que um grupo de comunicação tem esse olhar, né? Porque, na verdade, antigamente o ativo, né, dos comunicadores, ele estava atrelado ao veículo, né? Então você só encontrava aquele comunicador naquele veículo. E eu enalteço muito tanto a NSC por entender e me propor isso, também pela Band de compreender e dividir o profissional, né? Sim. Eu acho que o cenário hoje que eu vivo é um cenário onde todo mundo ganha. Exato. Porque, na verdade, houve essa mudança, né? O veículo entende que o público está em diferentes lugares. Então, quanto mais exposição você tiver enquanto comunicador, melhor para todo mundo, porque você vai ter mais oportunidades de contato com o público, né? Mas ao mesmo tempo também, digamos, o meio de transporte da informação, que a gente estava falando ali que era escasso, que era rádio, televisão ou impresso, mas fica comoditizado quando você chega e tem uma internet disponibilizando uma quantidade absurda de informação, né? Como se fosse bebendo uma mangueira de incêndio, né? Tu tem informação demais, assim, e a dificuldade, na realidade, é filtrar, né? É ficar encantado com alguma história. Como é que é, digamos, você está falando da questão da verdade. A pessoa tem que dizer assim, não, eu sei que aqui, desse lugar, vai vir a verdade, que eu preciso da verdade, né? Então tem esse lado também, né? Tipo, eu quero ficar envolvido com aquilo, porque aquilo me faz ficar confiante que aquela informação é verdadeira. E essa verdade, complementando, né, Félix, se me permite, na verdade, é a soma das visões a respeito de um fato, né? Além disso, ainda tem várias verdades também, né? Exato, é nesse ponto que eu queria chegar, assim, né? Porque não existe uma verdade absoluta. Né? Então é um desafio. Ô, Léo, a tua coluna na NSC e no DC hoje, que é uma vez por semana, fim de semana, tu já foi colunista, começou no O Estado, né? Isso. Também já passou pelo Notícias do Dia. Em vários momentos dessa trajetória enquanto colunista, teve comparação e as pessoas ficavam falando que tu seria o próximo Cacau Menezes ou que um era concorrente do outro. E acho que na tua própria, quando tu entrou na NSC, tu fez uma postagem sobre isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo, se eu não me engano, né? Como que tu vê essa comparação? Cara, primeiro assim, ser comparado com o grande comunicador da minha geração, que é o Cacau, eu fico muito feliz. Porque o Cacau é o cara que eu tenho o maior carinho, respeito e admiração por aquilo que ele conquistou dentro do nosso meio. Nós estamos aqui em 4 pessoas e a gente sabe o quanto ele influenciou a vida de todos nós aqui. Claro. Né? Então, assim, o Cacau tem de idade de trabalho... Eu tenho de idade o que o Cacau tem de trabalho. Sim. Né? Então, assim, ele sempre foi uma referência muito importante e muito latente. Mas em algum determinado momento, quando eu comecei a construir a minha história, eu coloquei a referência num lado e busquei o meu DNA em outro, né? Isso eu, inclusive, cheguei a falar com ele durante uma entrevista que ele me deu, a gente conversou. Então, assim, eu acho que é legal, é nobre de enaltecer essa participação do Cacau na minha vida, mas em determinado momento há um rompimento por eu ser de uma outra geração, de ter uma outra história. Já tem uma história nova na comunicação. E eu entendi, compreendi que não vai haver um novo Cacau, assim como não vai haver um novo Galvão Bueno na Globo. Nem uma nova Hebe. Nem uma nova Hebe, porque são personagens de uma geração dentro de uma empresa que a empresa já não existe mais daquele momento. Aquele com outros formato outro não faz mais tempo, sentido, exatamente. Né? Em outro tempo, né? Isso hoje é muito bem, muito claro e muito bem resolvido dentro de mim. Mas isso é importante, né, Léo? Porque, na verdade, claro que cada um constrói a sua trajetória e essas referências, a gente acaba também somando essas referências na nossa jornada e entregando um novo produto, digamos assim, né? E eu acho que toda a minha geração, nós precisamos ser muito gratos por aquilo que o Cacau ofereceu
através da comunicação para nossa cidade. Foi ele o grande incentivador dos eventos na década de 80 e de 90. É o cara que trouxe a novidade, é o cara que se relacionava bem com os artistas, é o cara que tem personalidade, que é manezinho, que levantava a bandeira. Então, assim, só existe... Que peitou muito preconceito, né? Então, assim, é um cara que merece total o aplauso e respeito da cidade. Eu me lembro a gente ligando a televisão no Jornal do Almoço pra saber o que aconteceu no final de semana, né? Tipo, pô, literalmente... Põe na tela amarela. Bem antes do Põe na Tela. Esse Põe na Tela é recente. Ô, Léo, eu queria aproveitar e perguntar sobre o Bom Vivan, que a gente comentou no começo do formato, né? Antes era uma coisa mais balada, até tinha a ver com o início dos anos 2000, que tinha um monte de programa, cobertura de eventos e tal. Hoje vem se consolidando mais como um programa de entrevistas. Até aproveitando esse gancho, também queria te perguntar se tu sente falta hoje de bons programas de entrevista na TV, como a gente tinha do Jô, da Marília Gabriela. Eu, enquanto jornalista, sinto, né? Sim. Eu sinto muita falta dessa principalmente desse fim de noite, de uma entrevista, porque assim, o legal do Jô, principalmente o Jô, né? Ele trazia uma entrevista com o Roberto Carlos, mas ele trazia uma entrevista com um sapateiro. Um desconhecido, Isso era maravilhoso, entende, cara? Então, isso é uma coisa... E para quem gosta de dormir tarde, para quem gosta de ter aqui o hábito da informação, era muito legal. E eu acho que isso faz falta, né? Acho que o Danilo Gentili, ele faz isso, mas o Danilo, ele é muito a geração nova, assim... Eu não desmereço, e pelo contrário, eu acho um grande comunicador, mas ele é muito diferente do Jô, entende? O Jô tinha um trabalho de garimpo de personalidades em todo o Brasil, né? Que eu não vejo hoje, até pela necessidade de um programa como o Danilo ter as necessidades do Danilo hoje é uma necessidade mais real, de audiência, Exato. E o Jô era uma coisa... era muito despretensioso em alguns momentos, né? Então, num mesmo programa tinha uma grande celebridade e tinha um cara desconhecido, e às vezes o desconhecido roubava a cena. Claro. Então isso realmente eu sinto falta. E eu acho que em Florianópolis, cara, ainda tem alguns programas, mas eu acho que o Bom Vivan está dentro desse raro produto. E cada vez mais eu percebo que esses 20 anos hoje é uma conquista de documento para a nossa região. Hoje, se alguém se despedir da nossa sociedade, provavelmente tem um registro dele lá com a gente, né? É loucura isso, né? Isso é muito legal, cara. A gente teve um episódio que a gente fez com o Marco Ferrari, né? Sim. Ele faleceu em questão de 6 a 8 meses depois da nossa entrevista. Cara, que loucura, fica pensando esse negócio de chegar, a gente viu documento, né? Se transforma amigo nosso. Né? A gente viu no YouTube o pessoal acessando logo depois, assim, pra tentar recuperar as imagens. O cara é doido, fica pensando, cara, que registro doido a gente fez. É um impacto muito grande, né? E isso, na verdade, é um valor que está sendo entregue para todo mundo, né? Porque muitas histórias acabam sendo esquecidas com o tempo, né? E esse registro, ele é tão importante, né? Para as próximas gerações. Como é que é? O Bom Vivan tem uma conotação também, digamos assim, da pessoa que não se preocupa tanto com, sei lá, com os problemas reais. Essa conotação... Como é que nasceu o nome, assim? Tu tivesse o receio de como é que criasse esse nome? Qual era o teu sentimento ao criar o Bom Vivan? Cara, o Bom Vivan nasceu com uma briga com meu pai. Porque eu sempre gostei das coisas boas da vida, eu sempre gostei de ter uma vida leve, de ter um olhar para a vida de uma maneira mais leve, simpática, realmente de coisas boas. E aí, numa discussão com meu pai, provavelmente naquele mês eu tinha gastado muito mais dinheiro que eu poderia. E aí a gente conversando, e acho que eu captei no olhar dele que ele estava me achando um bom Vivan. E aí eu falei pra ele, Bom Vivan. Daí ele me falou, não, o nome do meu novo programa. Sério? Ali terminou a discussão e aí eu formatei o programa, levei para a direção da TVBV na época e a TVBV falou, tudo bem, a gente faz o programa O Bom Vivan, mas a gente termina o Esquenta, que era um programa que também estava no ar há 4 anos. Sim. E o Bom Vivan, ele nasceu da conexão com o entretenimento, com Ibiza, em Balneário Camboriú, com esse universo da magia de bebida alcoólica, de glamour, de música eletrônica e tal, para atender porque as pessoas gostavam de mim na noite e diziam, pô, eu quero te patrocinar. Mas o cara vendia uísque, cara, não dá para fazer uma propaganda no sábado às 11 da manhã. O Esquenta era um programa para jovens, Exatamente, né? Era um programa de auditório, né? Foi muito parecido, inspirado no Luciano Huck da época.
né? Então a gente tinha plateia, a gente tinha música ao vivo, a gente tinha alguns personagens, como foi a Bruxinha do Esquenta, e foi um aprendizado para grandes profissionais que estão até hoje na comunicação, e obviamente para mim. E aí, só que ele, durante 4 anos, ele nunca deu dinheiro, cara. Todo final de mês tinha um sorteio, né? Eu pagava o cartão, eu pagava o telefone. Era um programa independente também? Era um programa independente, mas na Barriga Vez, na TV BV, a TV, nós éramos sócio, a TV do tipo, vai que a gente aguenta as pontas, entendeu? Nunca deu dinheiro mesmo, assim, dinheiro que eu digo, dinheiro mesmo. Quantos anos tu tinha? Você tá falando do Esquenta ou do Esquenta? Do Esquenta. E aí, quando a gente mudou pro Bom Vivan, assim, cara, 3 meses o programa já se pagava, já dava um dinheiro, assim, dinheirinho, né? E era uma coisa que foi uma evolução do Léo como pessoa, né? E hoje, assim, se em algum momento eu tiver que deixar de fazer o Bom Vivan, eu não quero ser apegado às coisas, mas eu vou sentir falta porque eu acho que a importância e a relevância do conteúdo gerado nesses últimos 20 anos, ele já é um legado pra gente. E a gente teve uma prova esse ano, né? Inclusive aqui, quando a gente fez uma matéria do Brasil Low Carb, que foi encabeçado pela Mariana, que é quando a Mariana nos deixou repentinamente, estava lá no nosso garimpo, a conversa. Então, isso tudo tem um valor que, para a gente que vai envelhecendo, que vai ficando mais maduro, é tão importante quanto um bom salário no final do mês. Engraçado, né? A internet tem essa pegada que é diferente da TV e do rádio, porque ela parece que é descartável. Tu produz alguma coisa, de certa forma ele chega e desaparece, né? Cara, eu morro de medo disso. Aí na internet, de certa forma, parece que a gente faz para registrar pro resto do mundo, pro resto da vida, tipo assim, fica uma coisa para ser eterna. Eu não sei se... Eu acho que tem muita coisa na internet, ou através da internet, que são descartáveis, músicas e... tipo, não sei se daqui a 5 anos a gente vai ver a cor da Pedrinho, entendeu? Provavelmente não, né? E aí entra os meus valores hoje que eu vejo de vida, assim... As coisas têm que ser bem feitas com coração, e provavelmente, se esse mecanismo acontecer, daqui a 5, 10, 20 anos as pessoas vão lembrar, né? Então isso é uma coisa que para mim é muito importante. Eu fico muito feliz quando alguém fala de uma entrevista que foi feita há 10, 15 anos, ou de uma matéria, porque marcou, né? E eu não sei se esse mundo apresentado via internet vai marcar a gente de tão bem como algumas coisas apresentadas de maneiras antigas, assim. Do ponto de vista de disponibilidade, né? Acho que talvez seja esse o ponto que o Ferrari levanta, o link tá sempre lá, né? Eu posso ir lá e olhar a qualquer momento, né? Sim. E até aproveito pra puxar, né? É uma fita VHS que não fica amarela. Exato, ela tá lá, né? Tu se lembra? Não tá na serva. Pegava a fita VHS, começava a gravar aquele negócio, e dava 5 anos, chegava, putz. Mas de vez em quando aquele erro 404, não deu? Também dá, é verdade. Mas assim, como é que foi a tua experiência nesse processo das coisas se tornarem cada vez mais digitais? Hoje o Bom Vivan tá no YouTube, né? Hoje o Bom Vivan tá no YouTube, no Facebook. Quando que entrou no YouTube, que você olhou e falou assim, cara, não vou deixar mais só na TV? Sabe que eu não me lembro quando que entrou. Eu me lembro de como era difícil a gente fazer tudo na maneira analógica. Por exemplo, os programas do Esquenta, o Bom Vivan, a gente fazia o programa e no sistema Betacam, né, que era um sistema eram fitas grandes ou fitas pequenas. E cada fita Betacam, ela custava $100. Nossa. Então, assim, cada programa, para eu arquivar, custava $100. Obviamente que eu não tenho arquivo. Porque se fosse hoje, eu já não conseguiria fazer. Naquela época, então, nem pensar. E isso é triste na comunicação. Mas aí esses programas foram perdidos? Foram perdidos. Não, foram perdidos. Foram totalmente Tem um cara que trabalhou comigo no início do Esquenta, que quase todo mês ele me chama e fala, pô, tem uma matéria. Eu falei, cara, provavelmente essa matéria não tá no céu, cara. Tá numa nuvem lá em cima, porque não vai estar... Que doideira isso, cara. Eu conheço vários outros... Tem outros amigos apresentadores que não estão mais na área e que lamentam de não ter subido no YouTube, sabe? Mas era uma outra realidade, gente. Claro, imagina. Era outro mundo. Talvez é o ponto que o Ferrari fala dessa história mais antiga de ser ser perecível, né? Sim. Mas aí chegou num momento em que o YouTube começou a funcionar e foi uma iniciativa tua, assim, vamos colocar na internet. Eu vou ser muito sincero. Porque as TVs eram contra isso, né? A TV não gostava muito de colocar coisa no YouTube até então. Assim. É que o meu olhar para o Bom Vivan sempre foi um olhar muito independente, né? Eu nunca tive essa preocupação ou permissão para fazer
via, posso fazer, posso colocar. A tua contrapartida maior é para com as marcas que, inclusive, estão contigo há muito tempo, Também, né? as marcas estão com a gente há muito tempo. Jurerê, há muito tempo, né, Léo? Imperatriz. Porque, assim, a entrega para os meus anunciantes, eu não vendo mídia, cara. Eu me torno embaixador. E eu primeiro quero acreditar na proposta de vida deles, né? Que sempre começa com uma essência. E isso é uma coisa que, tanto é que quando não tem essência, não dura, né? A coisa trava. E eu me lembro quando a gente quando a gente retornou para a Band, para a TV BV, e nós fizemos um evento, e aí eu chamei os 2 anunciantes mais antigos, que era o Jurerê Internacional e o Imperatriz. E o Vidal Long, que cuida do marketing, ele falou uma frase que eu fiquei muito feliz. Ele falou: a gente sempre será o cliente mais antigo. Caramba. Legal. Então isso foi bem emocionante, assim, foi bem tocante, porque significa que ele sempre vai estar comigo, nas piores horas, nas melhores horas. E eu acho que o cliente e o veículo, a gente quer sempre vender as melhores horas, mas e o Davi passou isso com um forte atacadista, assim, tem um momento que vem a pior hora, né? E aí quando a empresa sabe com quem ela pode contar, com quem vai ser humano, digno, junto com a verdade, isso é uma coisa muito bonita. E eu quero ter isso com os meus anunciantes, com as pessoas que eu me relaciono. É porque apesar das marcas existirem, as marcas são feitas por pessoas, Sem né? dúvida. Então se essa conexão não existe, a marca é inanimada, né? Exatamente. É interessante esse olhar. Ô, Léo, falando principalmente da tua atuação no portal, no NSC Total, tu é cobrado ou orientado de alguma forma para fazer chamadas mais clicáveis, que gerem mais audiência, ou não existe? Não, a gente busca um aprendizado, né? Porque assim, o título de uma nota na época do jornal impresso para o jornal pro online, ele é da água pro vinho, né? Por exemplo, se eu for falar que tem um hotel novo na cidade, eu posso colocar no jornal impresso exclusivo e ali desenvolver a informação. Se eu colocar um exclusivo num portal, ninguém vai entender nada, entendeu? Ninguém clica. Então, assim, entender como é que você chama atenção. Você nunca viu um hotel igual. Exatamente. Floripa tem um hotel que nenhuma cidade tem. O hotel mais alto inaugura. Isso, né? Então, assim, isso é uma coisa que quando eu entrei foi super novidade. E aí eu fui aprendendo, E é engraçado porque às vezes eu jogo com os editores e com os meus chefes. Falei, cara, tô com uma... Às vezes fica, cada um tem um olhar, e aí a gente vai juntando os olhares o clickbait, e constrói. Né? Clickbait. É uma coisa muito, muito plural. Claro. Né? Mas vocês são... há um balanço esse mês, você deu tanta audiência, vamos tentar fazer mais chamadas assim? Existem estudos, né? Existem estudos. E a empresa, se existe uma empresa que busca a evolução, é a NSC. Ela é incessante, assim, o trabalho de evolução, qual é o caminho certo, para onde é que vai, análise do que aconteceu, pensamentos futuros. Isso é muito legal para quem é profissional e quer evoluir, né? Porque sozinho, Davi, é muito difícil. Né? E mais doideira porque essa questão da internet está fazendo esse impacto todo no processo de comunicação. Ele está fazendo uma transformação tão rápida, né? A gente está falando de uma geração, né? Então, na realidade, está falando da questão de aprender. A gente está literalmente passando por uma experiência de aprendizado contínuo e full time, né? Pegando redes sociais que aparecem uma hora para outra, entra em TikTok, entra não sei o quê, muda a linguagem. A velocidade está absurda. Eu brinquei com a história do clickbait justamente por isso, porque às vezes você, por não ter feito uma chamada que poderia ser tão atrativa para vender aquele conteúdo para apresentar, ou até o thumbnail, né, no caso do YouTube, a thumbnail, se você erra na thumbnail, você perde todo o esforço do conteúdo, porque as pessoas não vão buscar aquele assunto. Então é uma arte muito... O Google trocando algoritmo, né? Mas eu acho que quando a informação é boa, interessante e relevante, mesmo você errando, ela caminha. Né? A gente já teve algumas provas lá dentro que eu errei no título, mas e o negócio vai. Sim. Né? Agora, claro que quando você pensa e estuda para acertar, obviamente E também a possibilidade do digital te permite corrigir, né? Ou não é algo que é feito assim, ó, não funcionou com essa chamada. Vamos tentar uma outra abordagem. Mas assim, é engraçado porque fazendo um paralelo com um mundo que eu não gosto de navegar, mas que eu acabo navegando, que são as notícias tristes, né? Sim. Às vezes, por exemplo, se eu vou dar um falecimento
mesmo se eu escrever errado o título, mesmo que o seu errar, vai funcionar, vai rodar. Entendi. Entendeu? Então aí mostra que o interesse das pessoas, ele tá acima de tudo. Perfeito. É um desafio essa questão de acertar as palavras e fazer a comunicação perfeita. E essa possibilidade da internet permitir o conserto, né, de chegar e voltar atrás e alterar a história, parece uma coisa boa, mas ao mesmo tempo também tu fica o tempo todo fazendo edição. Tu não tem mais encerramento, né? Não tem a hora do fechamento para chegar e fazer Nunca acaba, né? Nunca. Tu nunca se livra daquele negócio, né? Ô, Léo, falando em jornalismo, como tu vê um jovem que está hoje na faculdade de jornalismo? Num mundo onde todo mundo pode produzir conteúdo, num país onde o diploma não é exigido. Ô, Davi, eu acho que o jornalismo, eu hoje vejo, tendo mais contato no Hard News com as equipes de redação, e aí eu olho assim para os meus companheiros que eles são de essência jornalista. Esse cara, ele não sei se ele vai mudar tanto. E eu acho que para esse cara tem que ter a faculdade, tem que ter o estudo, tem que ter o acompanhamento, tem que ter o caminho, né? Uhum. Porque o cara, ele gosta de contestar, ele gosta de buscar informação, o olhar dele é sempre para informação. Para esse cara, agora se você quer fazer comunicação, para aparecer, para ter se você sonha em ser apresentador... Aí eu acho que é um outro caminho que pode ser levado, entende? Tipo, agora, engraçado porque eu falei para vocês que eu sou formado em comunicação social e me considero artista. Em algum momento, meu pai sempre disse, cara, porra, eu ia para a faculdade, às vezes ficava assim, tipo, será que eu vou continuar, não vou continuar? Ele sempre disse, uma hora vai ser importante, né? E realmente foi. Claro. Né? Na hora da conversa com a NSC, assim, que não era só o Léo, que é um cara que é conhecido na cidade, que faz um movimento. Tem um título, né? Tem um título, tem uma responsabilidade. Então, estudar para ser alguma coisa, no caso do jornalismo, eu acho muito importante. Legal. Não vou dizer que tem que ser, mas... Tu falaste que tinhas dificuldade de concentração ou de chegar e ficar fazendo Ainda tenho, muito. Cada vez mais. Mas tu chegaste, teve um momento na vida que chegasse assim e falasse assim, não, cara, agora tem que pegar mais sério, ou sempre foi tranquilo? Não, tem certas horas assim que precisam ser... A concentração, ela é fundamental na hora de você desenvolver uma ideia, né? Ao mesmo tempo, tem que ser você. Então, se você não tiver concentração e você sendo você, vai funcionar. Mas, assim, eu tenho uma dificuldade de estudar muito, cara. Mas o estudar que eu digo, ler... Vida acadêmica, entendeu? E esse ano, por exemplo, eu fiz uma entrevista muito bonita com a dona Alice Kirten. E aí, marquei a entrevista com a dona Alice Kirten e falei, porra, não vou conseguir estudar a dona Alice, cara. Daí era informação, era uma semana do não sei o que ela tava encabeçando. Eu olhei aquilo assim por cima e falei, tá, fechei. Mas quando eu entrei no estúdio, que a gente começou a gravar, eu me entreguei pra dona Alice e a dona Alice se entregou pra mim. E a gente fez uma entrevista muito bonita, muito, muito de essência, conversamos. E aí eu sei que o Perseu, que é um grande amigo, trabalha com a dona Alice, aí ele me chamou e falou, pô, a dona Alice chegou aqui falando bem de ti, que tu estuda muito pra fazer entrevista. E assim, eu não estudei aquele conteúdo que foi me proposto, mas eu estudei quem é a dona Alice, entendeu? Eu parei várias vezes do dia para pensar quem era a dona Alice, o que representa a dona Alice para a família, e a família o que representa para a sociedade, o que a gente quer, onde é que a gente admira. Então, assim, não foi um estudo acadêmico, mas foi um estudo de essência, né? E que resultou num bom resultado. É que posso tentar trabalhar esse tema, o que eu acho legal é porque é o seguinte, a gente, digamos, a escrita quando foi feita, quando foi desenvolvida, né? Pessoas liam em voz alta. Você chegava e interpretava aquele negócio com paixão, com energia. E ao longo do processo da civilização, a gente foi apagando isso. As palavras tinham que ser consumidas em silêncio. Você escutava aquele negócio sem paixão, ficava uma coisa chata, digamos assim. De certa forma, a gente fica sofrendo com esse tipo de coisa. Esse lado de você chegar e precisar da energia da pessoa para ficar envolvida com a narrativa, para ficar envolvida com o negócio, será que é a nova natureza que a gente vai caminhar por causa da internet? Será que a gente vai chegar e vai passar por um novo processo de aprendizado, quando não vai ser mais esse negócio tão chato como a gente tinha, que era ficar consumindo só as coisas de forma solitária, sozinha, em cima de um livro? Isso eu me questiono muito, será que as crianças que estão na escola hoje, será que elas recebem um conteúdo igualzinho eu recebi há 30, 40 anos atrás?
Se isso acontecer, cara, desesperador. Sim. Entendeu? Porque eu tinha uma dificuldade, e olha que me lembro que eu estudei no Coração de Jesus, que o Coração de Jesus tinha já naquela época uma coisa inovadora, que era em cada sala de aula uma TV e um videocassete, um circuito interno, que às vezes trazia algumas novidades, então parava a aula pra gente ver, uma comunicação, que era revolucionário para a época, mas mesmo sendo revolucionário é muito pouco. É muito difícil uma criança captar uma boa mensagem dentro de uma sala de aula, porque ela precisa de um professor que tem um dinamismo, que tem um encantamento para passar, um amor de uma história. E hoje o que eu me lembro na faculdade era o professor chegar e assim, vamos falar sobre 5 temas, são 5 turmas, cada turma fala um tema. É desesperador, porque assim, quem apresentava o conteúdo para mim era uma turma que também não sabia. Então, sim, era muito difícil de absorver isso, né? Uma briga no escuro. Era uma briga no escuro, por uma comodidade do professor. E também tem um outro lado, né? Eu acho muito legal quando você coloca essa questão de que você não chegou lá naquela conversa, né? Na entrevista e houve uma entrega dos dois lados. Eu sinto muito que quando a gente chega num ambiente como esse, aqui no Jogando pra Plateia, por exemplo, sinto que em algum momento do papo se cria uma atmosfera. Parece que fecha um domo, assim, que cria esse ambiente. E essa troca, ela começa a acontecer energeticamente, emocionalmente, através do conteúdo. E essa construção do conhecimento em tempo real, enquanto ele acontece, provoca uma oportunidade de quem está acompanhando também se surpreender junto. Sem dúvida. Porque isso está acontecendo ao mesmo tempo, enquanto as pessoas assistem. Esse formato de podcast, que é muito mais plural, onde todo mundo coloca, não há desníveis, né? Por mais que eu esteja aqui como um convidado, eu estou aprendendo tanto quanto vocês e isso é muito salutar e muito legal, né? Não quando vocês estavam falando de sabatinar, cara, sabatinar é uma coisa que, além de ser impactante, parece que é um caminho de vai e volta diferente. Aqui é uma troca, né? É uma troca, né? Cada um tem o seu tempo para falar, o seu pensamento, e quando ele é falado, ele é refletido internamente por mim e vice-versa. Então isso eu acho que é muito mais inteligente. E talvez o processo de educação, nesse sentido que você falou, né? De ter essa televisão lá, o circuito interno, etc. O professor emitindo um conteúdo e os alunos não absorvendo. Talvez um processo de comunicação mais nesse sentido, uma atmosfera de troca e não tão baseada no processo, funciona meio muito que mais, evidente, né? Na realidade, porque na realidade estamos falando assim, cara, o tempo de atenção das pessoas está cada vez pequeno, está ficando menor, digamos, 15 segundos tu perde a atenção da pessoa. Uhum. E ao mesmo tempo tem gente fazendo podcast de 3 horas e 4 horas e o pessoal assistindo sem parar. Sim. Quer dizer, o que as pessoas estão buscando? Eu acho que o que mais interfere é o conteúdo. A forma, claro, mas o conteúdo se alguém estiver fascinado pelo nosso papo, não vai ser pelo dinamismo da câmera ou pela nossa beleza, vai ser pelo conteúdo. Podia ser num radinho de pilha lá. Não é pela nossa beleza, Jimmy. Pô, sacanagem, né? Ô, Léo, e aproveitando esse ponto, assim, como é que essa relação que tu vê, chega alguém que consome a tua coluna, por exemplo, no impresso, e aí vai fazer um comentário a respeito disso, ou que viu no digital, são 2 públicos diferentes, ou a mesma pessoa consome... Eu ia perguntar agora isso também, quem é o público que lê o Léo Coelho hoje? Porque tu tá em tantas plataformas, né? No rádio, no teu Instagram, no jornal impresso fim de semana. Tu tem uma noção de quem é o teu público hoje? Eu não sei se eu tenho essa noção. E também não sei se eu quero ter essa noção, entendeu, cara? Porque eu sei, por exemplo, na Rádio Itapema, eu tenho noção de quem ouve. Uhum. É um perfil muito definido, é um perfil muito bonito. O público da Itapema é um público muito bonito, ele é ávido por coisas boas, por uma energia positiva. O projeto astral muito massa. Aconteceu um projeto muito legal agora em setembro, que foi o piquenique, que as pessoas foram porque a Itapema levou uma proposta de um piquenique. E a gente chegou num dia lindo, com um gramado maravilhoso, cada um com a sua toalhinha. Cara, aquilo ali foi encantador. Aquilo ali era uma proposta com verdade, feito por uma rádio que sabe quem ouve e quem ouve sabe o que ouve. Uhum. Né? Cai de novo naquela questão do encantamento, né? Do encantamento. Agora, um caso de uma tragédia, por exemplo, todo mundo vê, né? E viraliza. Então, assim, quem não sabe nem quem é o Léo Coelho tá recebendo aquela informação. Então, eu digo, o meu pai dizia assim, espeto corrido. De tudo. Agora, claro que tem pessoas que gostam. Eu tenho uma pessoa que acompanha meu trabalho, que ela se chama Gi Cabreira, que ela tá sempre na Atlântida, ela tá comentando, ela vive o nosso trabalho, ela republica, ela compartilha.
Então, isso é muito bonito, né? Porque a gente sabe que tá tocando, e aí ela manda mensagens no privado e fala. E aí ela apaixonada, então. Hoje. Apaixonada. Não, ela disse assim, hoje te achei triste. Gostei quando falou, tá perdendo a mão. Ela é pontual, assim, sabe? Nossa. Ela é sensível. Então. Mas eu não sou uma pessoa que fico preocupado ou tipo, pô, será que eu tenho um fã? Será que eu tenho um público? E tem os haters também? Tem, mas esse aí que eu não quero nem saber, né? Esse aí eu Mas quero tu vê isso acontecendo a online? gente vê online, eu acho que é muito triste, porque, tipo, cara, tá passando um jogo da televisão, o cara não gosta daquele narrador, ele tem a opção de trocar de canal, cara. Claro. Ele tem a opção de trocar de canal, entendeu? Ou ele tem a opção de não gostar do cara e guardar pra si. Sim. Ele não precisa colocar pro mundo uma agressividade, entende? E aí, infelizmente, o Twitter é uma coisa que eu sou apaixonado pela rapidez da informação, foi dominado por essa turma, que às vezes é muito... É um ambiente triste, cara. É um ambiente... Ódio, né? Isso te incomodou muito quando começo, começou a sim. acontecer? Quando eu entrei pra NC, né, e era um canhão do Hard News, assim, cara, eu lembro que eu botei uma nota sobre as meninas de Jurerê na pandemia, meu Deus do céu, que As parece... Jureretes. Aí Jureretes, o mundo Como é que é? acabou, O que cara. aconteceu? Joga no Google depois. Bota no Google. Jureretes? Usou a palavra jureretes? Foram, assim, no meio da pandemia, 4 ou 5 amigas se juntaram, botaram os carros com porta-malas virados, abriram, começaram a beber e começaram a conversar cada um dentro do seu carro. E aí foi usado o termo jureretes e tal, e cara, aquela informação ela viralizou de uma maneira, e de uma maneira que... Nacionalmente, né, Léo? Nacionalmente. Que loucura. E, cara, todo mundo no Brasil querendo... Eu juro que, assim, eu tento entender o porquê que acontece e tal, mas eu... É que isso é algo que o comunicador lida todo dia, né? A informação é emitida, quando você emite, você perde o controle sobre ela, né? E o Léo sempre trabalhou com informações mais leves, digamos assim, né? Social, variedades, uma coisa mais tranquila, lazer, entretenimento, só que estava restrito ao impresso, né? Isso. A partir do momento que tu foi pro online, digital, isso alcança pessoas que tu não alcançava. Porque uma coisa é tu tá folheando um jornal, não me interessa por essa página, próxima. Claro, exatamente. Né? E eu não me interesso pela página de esporte. E a própria próxima. viralização da coisa, né? Tu não vai correr, tu até ia com... Olha, tu viu isso aqui no jornal, mas na internet é muito mais. Né? E tem aquela história, cara, se uma notícia ela viralizou e ela teve uma contribuição do público com maldade, talvez as pessoas estejam se mostrando quem elas são. Né? Isso te fez mal? Não me fez mal, mas isso me fez refletir, me fez entender, me fez perceber que algumas coisas eu preciso ter filtros, né? Tu tá mais cauteloso ao publicar alguma coisa? Cauteloso eu sempre fui, mas assim, eu tenho uma meta de vida que quando eu acordo diariamente eu tento acertar. Acertar como profissional, acertar como comunicador, acertar como ser humano, como filho, como irmão, como amigo, como homem. A ideia é ir dormir com a cabeça leve, dizendo que fez o que E tinha não que é ser fácil acertar, né, cara? Não. Porque não é fácil acertar. Às vezes a gente tem sentimentos que não são bonitos e domar tudo isso, né, durante 24 horas para quando deitar com a cabeça e tá tranquilo, não é uma tarefa fácil, né? Mas se a gente tem uma boa essência, um bom autoconhecimento, uma boa análise com terapia profissional e boas referências, bons professores. Tá cercado de gente boa, né? Exatamente. E isso é uma coisa que eu encontrei na NSC. Apesar de ser a seleção, a gente está sempre com os principais nomes e geralmente empresas com os principais têm uma carga pesada. Cara, como é bom trabalhar numa empresa de essência boa, né? Nós temos uma profissional lá, que é a Romide Liz, que é uma mulher, cara, mãe, digna, daquela que aconteceu uma coisa na família da gente, ela chega antes do médico, ou ela chega antes da gente. Isso me faz me emocionar de saber que eu tô do lado de pessoas que são parecidas comigo. Eu achei engraçado que tu fizesse uma questão de sair do impresso e ir para a internet ou coisa parecida, provocou um impacto na visão que ele tem a respeito do como é que as pessoas interpretam a comunicação. O engraçado é que isso é o lado da bidirecionalidade, né? Tipo, o lado que, digamos,
Antes, quem consumia informação ele não participava, digamos. Aí é o cara agora, quando tem a comunicação, a internet... essa contribuição é muito legal. Pois é, ela pode transformar... Esse conteúdo da Jurerets teria ficado numa coluna impressa e não teria acontecido nada. Mas, digamos, porque tu só podia fazer antes era uma carta, botava naquela parte de cartas do jornal, né? Eu botava o negócio. Era a única resposta que tu tinhas. Agora não, tu pode viralizar, tu pode cancelar, tu pode fazer uma resposta, tu pode chegar e quer publicar alguma coisa criticando. E isso na comunicação e também no serviço de empresas, né? Hoje você pode voar ou pode adquirir um produto, se você não gostar, você coloca e a empresa pode entender a sua necessidade, a sua visão e mudar o produto. Sim. Né? Isso é muito legal. Já que tu falou em produto, Léo, do ponto de vista de negócio, assim, o que você acha que a mídia entrega de valor para um patrocinador? Porque é tão etéreo, né? Às vezes O que a mídia entrega, eu não sei. O que eu tento entregar é muito mais do que 30 segundos. Entende? Eu quero entender aquela empresa, eu quero entender qual foi a origem do sonho daquela empresa, por que ela trabalha, como é que ela entrega os seus produtos, né? E dali fazer uma comunicação. E essa comunicação ela pode ser feita de maneira pública, dentro de um veículo de comunicação, ou de uma maneira interna. Eu tenho algumas empresas que eu sou um ávido em busca da crítica daquelas empresas. E quando eu vejo que a pessoa está criticando tal empresa, eu faço um print, eu vou para a empresa e digo, essa pessoa aqui está sofrendo isso, ela é isso, e vamos ver se a gente consegue resolver. E a empresa, quando ela entende isso, que ela tem um soldado do lado dela, muito mais do que só um comunicador, eu não vendo placa, porque a placa está lá estática, ela está se comunicando com o público, mas ela não vai dar nenhum perfil além daquelas palavras. E eu entendo que eu tenho que ter um comprometimento imenso com as empresas, né? Vou te dar um exemplo. Tem empresas assim que elas atuam em Florianópolis e elas não são de Florianópolis. Aí o cara vai falar assim, a empresa tal, endereço, Avenida Rubens Arruda Ramos. Sim. Quem é que sabe onde é que é a Avenida Rubens? É a Beira-Mar, cara. Claro. Aí eu chego pro cara e falo assim, cara, olha só, se vocês colocarem isso aqui é dinheiro posto fora, o endereço de vocês é Avenida Beira-Mar. Exato. Entende? Só que o cara tá no escritório lá em outro estado. Sim. Para ele... É a jornalista Rubens. Exatamente. Ele não tá errado. Mas não vai funcionar. Então, o meu comprometimento com ele é no detalhe. Entende? E existe uma distância entre o lado da comunicação e da mídia e do lado do negócio, de chegar e fechar negócios, de fazer faturamento, né? Tem uma distinção entre os dois lados. E aí muitos profissionais falam, eu não sei vender, eu não sei... Cara, tem que saber vender, né? Principalmente tem que saber vender o seu sonho. Porque se você não consegue vender o seu sonho, como é que vai fazer? Claro. Quem é que vai perceber? A não ser que você seja o Guga. O Guga tinha um sonho de ser tenista e todos nós compramos o sonho dele sem ele nunca dizer que estava vendendo. É uma outra história. Mas se você tem um produto, uma característica de criação, se você não sabe vender, fica muito difícil de você passar para o próximo estágio, né? Então, e tem gente que quer crer que não sabe vender. Também tem um lado, eu vejo muito como eu sou próximo dessas empresas startups que estão aqui na região da CAT e tudo assim, tem esse lado de você chegar e fabricar um produto perfeito, aquele negócio que o cara vai chegar e comprar e não precisa nem vender, que ele vai chegar e vai tirar pedido, porque não precisa, porque o produto é muito bom, vamos dizer assim. Mas ele tem que ser bem apresentado. Pois é, mas esse é um ponto, né? Na verdade, eu acho que o senso comum é que qualquer produto bom tu não precisa vender, porque as pessoas compram sozinhas. E esse lado de você chegar e fabricar uma empresa, e tem um lado de chegar e apresentar o produto de alguma maneira, fabricar uma narrativa que faça as pessoas ficarem envolvidas com aquele produto que está sendo apresentado. Eu acho engraçado porque a gente não diz isso para as startups, que elas precisam trabalhar isso. Sim. Porque se o produto for bom e for bem apresentado, ou seja, ser bem vendido, eu acho que ele vai funcionar. Claro. Não precisa criar, às vezes, uma história, uma emoção. Cara, vamos para a realidade, entendeu? E eu acho que os produtos que a gente consome hoje, que a gente é viciado, ninguém fez uma narrativa do Twitter. O Twitter tá lá, cara, o Twitter funciona assim, são 120 caracteres ou 140. Aceite ou queira ou não. Exato. E sabe como é que eles aprendem? Tu tem Twitter? Não tem. Devia ter. Uhum. Aí tu fala, pô,
cara tá dizendo que eu tenho que ter, mas aí É um efeito rede, né? É um efeito... É um efeito rede. Porque ele acredita que tu tem que ter. Sim. Entendeu? E é prova social também, porque alguém do teu círculo falando. É a mesma coisa. Exato. O WhatsApp foi a mesma história também. Tipo, cara, tu não tem WhatsApp, eu não consigo falar contigo. Precisa botar WhatsApp. Exatamente. Pô, e o WhatsApp nasceu numa época que tinha uma rixa com o BBM, né? Do BlackBerry. E aí tinha a turma que era só o WhatsApp. Eu demorei pra desapegar do BlackBerry. Se fosse um dos últimos, né? Aqueles doentes dos botões, de apertar com os polegares. Tinha um 8520, acho que era, da BlackBerry. Eu adorava aquele celular, tecladinho. Ô, Léo, tava falando agora um pouco de sonho. Se eu não tô enganado, lá na época do Esquenta, tu mirava em nacional, né? Ou não? Davi, eu nunca mirei no nacional, não. Não. A gente ganhou A gente teve alguma conotação, a Folha de São Paulo fez uma matéria comigo na época do Esquenta, mas eu nunca tive a necessidade do nacional. Eu tenho uma paixão por Florianópolis, que ela me abastece e me sacia. Eu já morei fora na Califórnia, já morei um período rapidinho na Flórida. Eu tive uma escolha quando eu terminei o meu prazo lá na Califórnia, tipo, ou eu me transformo em cidadão do mundo, ou eu volto para Florianópolis, que é a minha base. E eu sou apaixonado pela nossa cidade. Eu sou apaixonado pelas ruas, pelo povo, pela característica. Não gosto tanto do nosso clima, que eu acho um clima muito instável, mas faz parte, né? Não existe perfeição. Mas eu sou apaixonado por Florianópolis. E tu tá sempre viajando, muitas vezes a trabalho. Aonde tu moraria hoje se não fosse aqui? Estados Unidos? Eu pretendo muito poder, num futuro, passar períodos mais longos. Até porque a comunicação hoje permite isso, né? Isso, exatamente. Por exemplo, julho, agosto e setembro, que chove muito, que são uma época muito triste, melancólica da cidade, se eu puder passar viajando, eu gostaria, né? Então, assim, Miami é uma cidade que eu tenho como minha segunda casa. Pensei em alguns momentos se transformar na minha primeira casa. Então, assim, é um lugar que, pelo calor, pela vibração, pelas cores, é uma cidade colorida, é uma cidade alegre, divertida, plural, onde cada um tem o seu jeito e é respeitado por isso, né? É uma cidade que eu me identifico muito. Eu tenho a minha sensação que eu vou viver uma paixão em breve pela Europa. Pela informação que eu tenho recebido de pessoas próximas que podem me encantar. Mas a Europa, muitas vezes eu fui para a Europa e eu senti um clima muito pesado. Talvez eu me sinta muito ignorante de ter essa sensação, mas, por exemplo, Roma é uma cidade que é incrível, mas por ser sensível, eu sentia o peso de Roma. Tem muita história, né? Tem muita história, né? E aí, a última vez que eu fui para Roma, me aprofundei um pouco na experiência de ser apresentado para a história, e a história do cara que ficou sentado na colina, vendo a cidade pegar fogo. Cara, é impossível uma cidade como essa, que viveu aquilo, não ter na sua raiz uma história pesada. Essa carga, né? Essa carga, essa energia, entendeu? De corpos que estão, de alguma maneira, ali. Mas é claro, existe uma evolução, existe um tempo, existe o tempo. Mas, e aí obviamente que eu, por ser muito americanizado, eu faço um comparativo entre Roma e Miami, porque é óbvio que a minha energia está em Miami, entendeu? Sim. Mas eu quero muito ser apresentado de uma maneira interessante pelo velho continente. Portugal é uma cidade, é um país muito bacana também para passar. Eu acho, digamos, Lisboa e Porto são cidades espetaculares. Eu são cidades espetaculares, mas eu não me vejo e não tenho a pretensão. Eu acho que Florianópolis é uma cidade, em alguns aspectos, muito mais evoluídas do que lugares como Portugal. Claro que Portugal tem a sua história, tem os valores de segurança, de saúde, que infelizmente o nosso país deixa a desejar, mas para morar, talvez eu possa mudar de pensamento. Outro eixo, eu achei engraçado que você diz que prefere Florianópolis, mas tem muita gente que diz assim, cara, eu vou para São Paulo para ganhar o mundo, ou talvez aquela conotação, né, eu vou para Nova York para ganhar o... Acho que isso já mudou bastante, né, Léo? Antes, para a gente conseguir ganhar um pouco melhor ou conquistar um cargo em alguma empresa, tinha que ir para São Paulo, né? De 2 anos para cá, a gente viu isso se transformar bastante. Florianópolis, durante a pandemia, Florianópolis, Balneário Camboriú foram cidades que absorveram pessoas de fora, né? Que entenderam melhor a nossa cidade, que usufruíram dessa energia que a gente tem, pessoas que colocaram aqui suas famílias, que vão para lá.
Claro que o eixo Rio-São Paulo, assim como mundialmente o eixo Nova York, é onde tudo acontece, onde o seu produto ele vai ter uma exposição. Isso é óbvio, entende, cara? Mas eu não tenho essa necessidade de ganhar o mundo na fama, no dinheiro. Eu tenho muita vontade de conhecer o mundo. Mas não sei, eu vou te falar, não sei nem se é legal que o mundo inteiro te conheça, cara. Pois é, né? Não. Eu não sei se é legal, entendeu? É legal em alguns momentos, óbvio, né? Você chega em Paris e você saber que você vai ser bem recebido em qualquer lugar, ótimo. Sim. Mas eu não sei se é legal ter... Isso dá pra acontecer sem tu ser mundialmente famoso, né? Dá pela sua rede de network. Claro, um dos pontos que muitas pessoas que são mundialmente conhecidas alegam, eu não tenho pra onde ir, né? Pra ficar sozinho, pra ter uma experiência de uma pessoa normal, né? Hoje eu me sinto uma pessoa muito felizarda de ter um network mundial, assim. Hoje, se eu precisar de alguma coisa e eu der uma cutucadinha e uma outra cutucadinha e mais uma, eu acho que eu consigo... O suporte. Legal. E isso é muito legal. Existe o suporte do dinheiro, que você chega no concierge e fala quanto custa e ela vai te resolver. Mas existe o conhecimento, né? E o conhecimento, ele ainda tem uma carga de carinho, de respeito pelo seu trabalho, pela sua imagem. Segurança, né? Que é muito legal. Quando você chama alguém e a pessoa te responde lá de outro lugar por ter consideração por você, pra mim é muito valioso. Exatamente. A gente passou rapidamente, pulamos de assunto, mas tu falasse que passar a experiência de viajar para os Estados Unidos e passar um ano, não sei, foi um ano lá? Foi em 95, 96. E aí, mas não estavas muito certo o que ias fazer da tua vida, e depois a gente caminhou para a história, você já estava fazendo esquenta. Isso, aí eu retornei para cá, né, defini que eu queria voltar a viver e Mas já tinhas uma visão do que querias fazer da vida? Tipo? Eu sempre soube que eu queria trabalhar na comunicação. Aí, só que assim, eu também sabia que eu tinha a limitação que eu jamais passaria na UFSC para comunicação, porque eu não tinha base educacional para passar um vestibular. E sempre foi um dos cursos mais procurados, desejados e difíceis, né? E aí eu voltei com uma cabeça aberta, voltei internacionalizado e abriu na Unisul Relações Internacionais. Eu falei, pô, é isso que eu vou fazer, né? Tem tudo a ver comigo que eu acabei de chegar. E eu me lembro que dos 50 que estavam na sala de aula, o professor pediu, primeiro dia de aula, falou: quero que cada um levante, fala o seu nome completo e por que está fazendo relações internacionais. E os 50 falaram: meu nome é fulano de tal, eu estou aqui porque eu queria fazer tal curso, mas eu passei para relações internacionais. Os 50 ninguém queria ser relações internacionais. E aí, assim que terminou a primeira fase de relações internacionais, a Unisul abriu comunicação social. Aí eu falei, cara, é pra lá que eu vou. Migrou. E aí eu migrei. E aí, óbvio que aí era aula de cinema, aula de comunicação, aula de rádio, aí eu tava em casa. Eu fico pensando nessa fase, porque eu tenho uma filha de 19 anos, né? Eu fico pensando, cara, tu termina o segundo grau, e aí tu vai chegar e te organizar pra vida, tentar fazer alguma direção. Aí tu tá incerto, não sabe? Todos os caminhos parecem errados. Como é que se lida com essa fase, né, de chegar e se preparar pra isso? Na minha geração, a gente não tinha essas dúvidas, entendeu? Porque o certo sempre foi incerto pra gente. A gente fazia coisa ou por moda, ou por vontade. Eu me lembro que na minha época, assim, cara, ciências da contabilidade... Eu fiz 2 anos de contabilidade antes de entrar em jornalismo. Por quê? Porque um monte de gente da tua turma fez. Minha mãe, eu não fazia a menor ideia, né? Uhum. Minha mãe e meu pai sugeriram, não lembro quem. Só por isso. E eu lembro da minha fala, eu falei pros meus pais: se vocês quiserem que eu faça contabilidade, eu faço para agradar vocês, mas não é o que eu quero. Então, por isso que eu estou sugerindo fazer uma experiência internacional. Mas é muito difícil você ter isso, você ter essa consciência. E em Floripa tinha muita questão de concurso público, né? Também. Sim, também, né? Pela característica da cidade. E aí Maquia, quando você chegou e quer entrar estudar nessa direção e já começar a trabalhar nessa direção, te deu a certeza que estavas na direção que estavas buscando? Total. Quando eu entrei na comunicação oficial pela faculdade, logo em seguida já comecei a trabalhar. O meu primeiro emprego foi... Eu fiz um curso da ESPM, que era todos os sábados durante 3 meses. Meu pai que me inscreveu e assim, eu era o cara mais novo, todo mundo, era na época da Telesc, que estavam fazendo curso. E aí eu me conectei com uma mulher chamada Nausa, que tinha uma agência de propaganda, e eu fiquei os 3 meses falando assim, quanto é que... Olha minha visão de empreendedor, né? Quanto é que tu me cobra para eu trabalhar na tua agência? Porque eu queria pagar para trabalhar na agência dela.
E eu fiquei durante os 3 meses falando pra ela, quanto é que tu cobra que eu quero ir lá, eu pago, me diz quanto é que é. E aí no último dia de curso, ela falou assim, tu realmente quer trabalhar? Eu falei, quero. Ela assim, então vai lá segunda-feira na minha empresa. E aí eu fui na empresa, e essa é uma história que eu tenho que contar porque é muito engraçada. Quando eu morei na Califórnia, em San Diego, eu tinha uma amiga chamada Mariana que ela era publicitária. E aí eu tinha carro, tá? Eu tinha uma estrutura, o meu quarto tinha carro, eu tinha telefone. E aí ela falou, posso usar o teu telefone para ligar para minha mãe? Eu falei, claro. Aí ela ligou, falou com a mãe e tal, e eu ouvindo do lado assim, né? Ela, mãe, tem um curso do Macintosh aqui que eu preciso fazer. Uhum. Esse curso do Macintosh, ele é fundamental para minha vida. E, porra, que aproveitar que eu tô aqui, tem o Macintosh e tal. Aí a mãe dela pagou o curso para ela, e eu tinha carro, e ela falou, Léo, tu pode me levar no curso do Macintosh? Eu falei, claro, porra. Uhum. E aí, durante, assim, 2 semanas eu levei ela, e aí ela ia embora, e eu ficava procurando, cara, cadê o Macintosh, cara? Esse Macintosh é muito, muito fera, cara. Uhum. E aí, beleza. E eu falei, porra, o Macintosh tá em San Diego, cara, né? O cara deve ser muito legal. O cara é colorido e tal. Aí, beleza. Aí, no primeiro... Aí volto pro Brasil e falo pra Náusea que eu quero trabalhar. Ela falou, então segunda-feira vai lá na empresa que eu quero que... Eu vou te dar um estágio. Aí, beleza. Aí, tá, sentamos, conversamos. Ela, então tá, então tu vai ser contratado pela nossa empresa e tal. Começa amanhã. Eu comecei no dia 1º de dezembro. Todo mundo entrando em férias e tal. E eu estágio remunerado, não? Era estágio remunerado. E aí, tá, agora tu vai conhecer a nossa agência. Aí fomos lá, aqui o atendimento, aqui a parte de criação, esse aqui é o nosso Macintosh. Eu falei, quem tá aí? Quem tá aí, cara? Macintosh tá aí. Daí eu falei, como assim? Quem essa tá aí? Essa aqui é a sala do Macintosh. Aí, cara, tinha um Macintosh, eu falei... Vocês estão de sacanagem, o Macintosh é o computador, cara. Aí eu contei a história, todo mundo riu pra caramba, assim. Então, e tem uma coisa que, assim, eu sempre fui muito, muito verdadeiro e transparente com tudo. Não que eu seja 100%, mas eu tento ser verdadeiro, mesmo com as minhas deficiências, com aquilo que possa mostrar ou uma fraqueza, ou uma falta de inteligência. Mas quando a gente tem verdade, quando a gente é sincero, quando a gente é aberto e demonstra aquilo, tudo fica tão mais legal, claro, né? E isso talvez seja a principal mensagem que eu gostaria de passar, não só pelo podcast, mas para minha vida, assim. Cara, seja verdadeiro. Diga não sei, não conheço, desculpa, não estou sabendo o que vocês estão falando, porque é sempre melhor. A verdade, ela sempre vai ajudar. Mesmo que ela seja difícil de aceitar, né? Chega numa redação, todo mundo falando, falei, cara, desculpa, gente, mas eu não... Ninguém é obrigado a saber de tudo. Sim. Né? E você falar que você não sabe é o caminho para acertar. E tem muito a ver com a nova fase da internet, né? Que a gente está buscando essa autenticidade, essa verdade. Exatamente. E a gente hoje, vocês que estão acostumados, às vezes eu sento numa reunião e todo mundo começa a falar os termos, né? Gringos e tal. Uhum. Aí eu... O que tu acha? Eu falei assim, cara, eu acho que eu não sei o que vocês estão falando. Mas é isso, né? Que na verdade é uma necessidade que foi construída, assim, de que as pessoas têm que saber tudo o tempo todo e se provar e mostrar que sabe, vender uma imagem. E acaba virando um papo de bobo, né? Um querendo provar pro outro que... Uma competição. E eu tenho consciência que tá na minha cara quando eu não sei. Sim, entendeu? Claro. Então é melhor eu ser honesto, porque vai ser... Não sei. É isso aí. Não sei. E a vida é divertida, né? Apesar de tudo, claro, a gente passa por todos esses perrengues e coisa parecida, mas acho que a graça da vida tá bem nisso, né? De chegar e passar por esses desafios, de aprender e cometer erros, né? E seguir em frente. Eu tô curtindo muito ser desafiado. Muito. Antigamente o que me apavorava, eu digo, cara, estamos com um desafio aqui, vamos lá. E quando você encara uma dificuldade como um desafio, fica mais fácil de realizar, né? É uma outra leitura, né? É uma outra leitura, exatamente. Muito bom. Grande papo, hein, Ferrari? Show. Muito bom mesmo, né? Não sei, Davi, tu quer trazer algum outro Olha, se deixasse eu ficava aqui mais 1 hora, né? Mas o programa é de vocês, o podcast é de vocês. Não, mas muito legal. Já fez assim. as 2 perguntas que ele veio engatilhado. Engatilhado. Tinha mais algumas aqui, né? Fica pra parte 2. Deixa o clima bom, deixa eu terminar no clima bom. Léo, muito obrigado pela tua presença, tá? Pra gente é um privilégio, assim, poder ter o teu tempo numa conversa como essa que a gente fez. Aprender, né? Aprender, ter essa atenção plena que a gente teve aqui, né? Não mexendo no celular e focado no papo. É algo que é um momento raro hoje em dia.
E com certeza isso é um valor que foi muito bom para todos nós e vai ser bom para as pessoas que acompanharem e assistirem. Cara, eu que agradeço. Para mim é fundamental poder receber esse tipo de convite. Demonstra que a gente está no caminho certo. E eu tento ao máximo nunca falar no eu, porque mesmo o Bom Vivan tendo o meu DNA, nada se faz sozinho, né? Então, assim, e eu acho tão estranho quando alguém fala, minha produção, meu cara. Sim. Acho que não é o caminho. Claro. Entendo que às vezes tu precisa se posicionar e colocar as coisas, mas esse sentimento de possessividade, cara, nada é de uma pessoa só. Eu tento levar isso pra vida, acho que tá dando certo. Não existe o meu sucesso, existe o sucesso de um projeto onde eu estou inserido. Mesmo que no caso do programa de TV tenha nascido por mim, mas existe várias pessoas já passaram por ele, né? Exatamente. Então, assim, eu fico muito feliz de ter sido convidado, muito agradecido, pode ter certeza que foi uma honra. E convido as pessoas para conhecerem mais o meu trabalho, tanto no rádio, que na CBN, na Itapema e na Atlântida, que a gente tem um projeto bem bacana chamado Vibe Atlântida, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, às 5 da tarde. No digital, no NSC Total, no Diário Catarinense, no Impresso, na televisão, na Band, no sábado, 18h50. E o mais legal de tudo que pode acontecer aqui, através do podcast, é a gente nas redes sociais, porque existe um diálogo, né, cara? Claro. Pô, as pessoas podem gostar, não gostar, criticar, falar, e a gente poder ter essa comunicação que é mágica nos dias de hoje, né? Então, quem quiser nos procurar nas redes sociais para bater um papo, para dar o feedback positivo ou negativo, as sugestões e as críticas são sempre muito bem-vindas. Show. O pessoal te acha em quais redes sociais? Cara, eu tô no Twitter, né? No Instagram, no Facebook, é uma coisa que eu olho diariamente. Não vivo o Facebook, mas eu tô lá eu acho que na linha da pluralidade, ele tem uma conversa com outros democratizado, um perfil de público, né, de geração, e eu acho que é a única que eu não tô, mas não tô muito na história que vocês talvez levem muito a sério, que é a rede social empresarial, que é o LinkedIn. Até porque, assim, cara, eu tô tão feliz onde eu tô, que eu não preciso ficar, sabe? Mas é que muita gente tem essa imagem de que quem tá lá postando no LinkedIn tá buscando emprego. Exatamente, é um equívoco meu, eu tenho essa consciência. É mais business, né? E o TikTok é uma coisa que eu ainda não entrei. Não entrei. E vou deixar para o futuro. No futuro, quem sabe. É isso aí. Muito obrigado, então, novamente, né, pela tua presença aqui. Todos os links a gente vai deixar na descrição para o pessoal que nos assistiu poder acompanhar, te seguir, trocar ideia e ir lá conversar com você. Eu quero só ressaltar e agradecer o convite, principalmente do Davi, porque é um cara que eu tenho o maior carinho e admiração. Vejo o quanto ele evoluiu como pessoa, como amigo, como profissional. Sei que é um cara que também almeja a essência da profissão de jornalista. É um cara que vira e mexe, me critica, me liga, me manda mensagem. E eu sei que essa crítica que ele faz primeiro, por ele acreditar que eu posso mais. E segundo, porque é a essência dele. É um jornalista que eu não veio consigo aqui, não falar. Exato. Às vezes ele fica bravo e tal, tem um tom resmungão assim de ser, mas é um cara que eu tenho o maior carinho, respeito, admiração, e eu acho que é muito, muito bom estar ao lado de pessoas que a gente tem carinho como eu tenho pelo Davi. Obrigado. Excelente. E a gente também fica com tremenda honra aqui de ter gente tão boa, gente trabalhando com a gente aqui produzindo. Exatamente. Eu quero aproveitar, né, para agradecer também o Davi agora aqui no podcast, né, pela nossa parceria, a gente tá caminhando juntos a partir de agora aí no Jogando pra Plateia, exatamente. Com certeza a gente tá indo pro mesmo lado e junto a gente consegue muito melhor. Legal. Obrigado, meninos. É um prazer de ter aqui. Em breve a gente faz outro. Exato. É isso aí. Muito obrigado, então, a você que acompanhou a mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. A gente fica muito contente de trazer papos com essa qualidade, principalmente nesse novo momento que vive aqui o nosso podcast. Peço a que você que não esteja inscrito ainda, inscreva-se, clique no sininho aí para receber as notificações.
Nos siga também nas nossas outras redes sociais, né? Exatamente, comenta, TikTok, participa, fica Instagram. envolvido com a gente aí, vambora. Exatamente. E aproveitar também para agradecer ao Lid, nosso parceiro, Lid Santa Catarina aqui, por possibilitar que a gente possa gravar nesse local tão legal e acessar aí também tantas outras pessoas. Correto? É isso aí. Obrigado. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando Para a plateia. Tchau, Léo. Tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.